Olá a todos, meu nome é Rodrigo Mello, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de meu website pessoal, o Blender Nítidos. E na videoaula de hoje nós iremos aprender a criar personagens humanos, tanto com o Blender quanto com o software Make Human. Bem, o Make Human, para quem não conhece, é um software capaz de criar personagens humanos com alguns parâmetros de configuração. Então, alterando certos valores de configuração, nós podemos criar os mais diversos tipos de pessoas. Podemos criar homens ou mulheres, asiáticos ou africanos ou europeus, pessoas altas ou baixas, gordas ou magras. Enfim, podemos variar, no caso, o tamanho dos seios de uma mulher, tamanho da genitália, tanto da mulher quanto do homem. Enfim, temos uma série de características que podem ser modificadas em nosso personagem, incluindo também a expressão, a parte da face do nosso personagem, como boca, olhos, enfim. Muito bem, então primeiramente vamos aqui ao site do Make Human, o www.makehuman.org. Ao abrir este site, temos a opção Download. Então, clicamos aqui em Download. E aqui temos as versões para download. Então, primeiramente temos a versão estável, a 1.0 Alpha 6. Ela está disponível tanto para Windows, quanto para Mac, quanto para o Linux Ubuntu. E temos também a versão Nightly Builds, que no caso é a versão de testes, a mais atual, mas se trata de uma versão de testes. Ok? Então aqui temos a versão mais recente estável e aqui a versão mais recente efetivamente, só que não estável. Então escolham aqui o sistema operacional de vocês, façam download e, enfim, instalem este software em sua máquina. Muito bem, como vocês podem ver, eu utilizo o Linux Ubuntu. E então irei aqui em aplicativos, gráficos, irei abrir a opção Make Human. E aqui vou aguardar então a inicialização do programa. E como vocês podem ver, o Make Human tem essa interface bem simples. Inicialmente temos aqui um personagem, né, meio, como se diz, sem um sexo definido. Inicialmente entramos com esse parâmetro macro, na qual iremos definir certos parâmetros do nosso personagem. Primeiramente, em gender, iremos definir o sexo do nosso personagem. Então, ao movimentar este pequeno quadradinho para a esquerda, pressionando o botão esquerdo do mouse, posicionando o cursor sobre este pequeno botãozinho, né? Ao arrastarmos ele para a esquerda, nós criamos uma mulher. Ao arrastá-lo inteiramente para a direita, nós criamos um homem. Ok? Então, inicialmente vamos aqui criar um homem, por exemplo. Então, vamos movimentar à direita. Temos o segundo parâmetro, age. E age irá definir a idade do nosso personagem. Então, ao clicar para a direita, ao arrastar este parâmetro para a direita, pressionando o botão esquerdo do mouse e posicionando o cursor sobre este pequeno quadradinho, né, nós aumentamos a idade de nosso personagem. Para aproximar, né, aqui o zoom, nós movimentamos o scroll do mouse para trás. Para afastar, rolamos aqui o scroll para frente, o contrário do Blender. Para poder transladar o nosso personagem dessa forma, nós clicamos com o botão direito do mouse e com ele pressionado nós posicionamos o nosso personagem onde queremos. Fazendo o mesmo com o botão esquerdo do mouse agora pressionado e movimentando, nós podemos movimentá-lo aqui no espaço 3D, ok?
por exemplo. Então agora eu já, digamos, movimentei o nosso personagem, não consigo colocar ele numa vista frontal exata. Apenas clicamos no número 1 do nosso teclado numérico, ok? Então vou aproximar um pouquinho mais, colocar ele um pouquinho mais para baixo, assim. Muito bem. Então mexemos aqui no sexo e na idade. Aqui temos uma pessoa mais velha. Como vocês podem ver, automaticamente são criadas as rugas, não é? Eu irei fazer um homem mais jovem. Como vocês podem ver, automaticamente suas feições são modificadas, evitando uma série de modificações que nós teríamos que fazer com o Blender, ok? Temos aqui Tone, que no caso representa a musculatura desse personagem. Então, com um tone alto, né, ao movimentarmos esse parâmetro para a direita, temos um personagem aqui com musculatura mais rígida, e movimentando para a esquerda, um personagem mais flácido, sem tanta musculatura. Vamos fazer um homem forte, ok? Weight, nós modificamos aqui peso, né, como vocês podem ver, criamos aqui um homem altamente musculoso. Isso em virtude do nosso tone ser alto, né? Então nós criamos um homem pesado e com musculatura rígida. Mas se movimentarmos tone para a esquerda, nós criamos um homem pesado com musculatura flácida, ou seja, um gordo, como vocês podem ver aqui, bem gordo, né? Vamos criar então um personagem mais musculoso, ok? Então vamos criar aqui esse personagem mais musculoso. Em Height nós podemos alterar a altura do personagem. Então para a esquerda o personagem fica baixinho, para a direita nosso personagem fica alto, como vocês podem ver bem aqui, ok? Então temos aqui um personagem musculoso. Esses parâmetros se encontram aqui em macro. Vamos agora em Details, cliquemos com o botão esquerdo do mouse e aqui temos outros parâmetros, são eles genitália. Ao colocarmos ela para a direita, como vocês podem ver, o pênis automaticamente é incluído na cena. Quanto mais para a direita, maior o pênis. E aqui temos Breast e Breast Firmness. Esses dois parâmetros eles funcionam apenas em personagens femininos. Ele está relacionado aos seios. Breast seios em inglês, e Breast Firmness representa firmeza desses seios, ok? Então, como vocês podem ver, modificando esses parâmetros, nada ocorre aqui no nosso personagem, porque ele simplesmente é homem. Então temos Pelvis Tone. Então, por exemplo, alteramos aqui o Pelvis Tone e na verdade o que ocorre é uma modificação na área da pelvis. Não foi muito evidente. Perdão, ela nem ocorre porque ela também só é verificada nas mulheres. Temos aqui Stomach. Ao alterarmos esse valor para a direita, nosso personagem fica com o estômago mais reto. Ao colocarmos para a esquerda, ele aumenta. Então, vou colocar aqui um personagem mais malhado, certo? E buttocks, no caso, são as nádegas. Quanto mais para a direita, menor a nádega. Quanto mais para a esquerda, maior a nádega. Então vamos colocar aqui um personagem com uma nádega normal, mais ou menos aqui ao meio, ok? Outra coisa interessante, né? Por exemplo, ao posicionarmos aqui o cursor do mouse sobre determinadas partes aqui do nosso personagem, nós podemos ou arrastar ora para frente ou para trás para alterar, no caso, o formato aqui do nosso personagem. Isso vale para todas as áreas dele, tá, ok? Então vou posicionar aqui na área da bunda e aumentar um pouquinho a bunda do personagem. Então praticamente nós terminamos aqui o nosso personagem, mas podemos também alterar alguns outros parâmetros. São eles a simetria, porque vocês sabem que ninguém é simétrico,
E aqui o nosso personagem aparece totalmente simétrico, então vocês podem fazer as modificações aqui na simetria, neste pequeno painel. Então temos a simetria aqui na face, como vocês podem ver. E temos outros padrões aqui na face que podem ser modificados. Então automaticamente o programa dá um close na face do nosso personagem. Por exemplo, ao movimentar aqui, ó, Eyes 1, o olho do personagem altera de forma, como vocês podem ver bem aqui, ficou mais ovalado e menor. Vou retornar ao padrão inicial. Em Eyes 2, ele também toma esse aspecto, né, um pouquinho mais estranho. Eye 3 também diminui. Eye 4 fica mais estreito. Eye 6 fica com aspecto oriental. E assim por diante, ok? Aqui podemos modificar o aspecto da idade novamente do personagem, ok? E aqui em Face Angle nós modificamos o ângulo, a angulação na qual se encontra a cabeça do nosso personagem. Bem, temos também o cabelo, hair. Então podemos aqui escolher a coloração do cabelo. Então podemos fazer aqui modificações na coloração do cabelo. Mas claro, como vocês podem ver, eu não incluí cabelo ao personagem. Então para resolver este problema, nós podemos clicar aqui em Library e vamos em Hair. E aqui nós escolhemos a opção desejada de cabelo, ok? Então, por se tratar de um homem, eu vou manter ele sem cabelo, ok? Aqui temos a opção Texture, né, que automaticamente o Make Human ele cria no caso a textura para o nosso personagem, textura de pele para todo o corpo do personagem. Então aqui nós podemos escolher a textura mais adequada, mas por padrão ele já acrescenta uma textura certa, ok? Então temos também aqui Settings, que nós podemos escolher alguns outros parâmetros. Por exemplo, aqui temos aspectos para a pele, né? E enfim, então vocês podem clicar aqui nestes outros parâmetros e verificar o que ocorre. Vou deixar sem camada, no shader. Então em suma, esses são os principais parâmetros para a criação do personagem. E agora vamos aprender a exportar este personagem para o Blender, para que ele possa ser animado, modificado, texturizado, enfim, que seja adicionados sons e outros arquivos a esse personagem. Muito bem, então como vocês puderam ver, eu simplesmente cliquei aqui em Files com o botão esquerdo do mouse, Files, e em Files temos aqui essas opções Save, Load e Export, essas três principais. Então em Save nós vamos salvar, podemos dar aqui um nome ao nosso personagem. Então posso dar o nome a ele de Homem Musculoso, por exemplo, e clique em salvar. Mas não é minha intenção salvar este personagem em MHX, que é a extensão do Make Human, mas sim em uma extensão que o Blender possa abrir. Então podemos ir em Export e aqui escolher as opções em que o Blender abre com mais facilidade. Então as opções Wavefront e Coladas são as melhores. São as melhores extensões na qual o Blender pode trabalhar. Então inicialmente vamos escolher a opção aqui Wavefront, ok, que está por padrão. Vamos salvar então este arquivo para Wavefront e posteriormente vamos abrir este arquivo com o Blender, importar este arquivo com o Blender, ok? Então vamos dar o nome para ele de Homem Musculoso. Então cliquemos em Export, ok?
Então, automaticamente criamos aqui o nosso homem musculoso. Basta agora apenas que nós possamos abrir aqui o Blender. Vamos em File, New, Reload Startup File. Vamos deletar o cubo inicial. Vamos novamente em File e vamos em Import. Nós salvamos em Wavefront. Então, escolhemos aqui a opção Wavefront. Caso não tenha essa opção aqui nesse painel Import, basta apenas que venhamos em File novamente e ativemos essa opção, né, em User Preferences. Vamos aqui, né, utilizar Add-ons e na área relacionada a Import, Export, nós escolhemos as opções desejadas aqui, ok? Então, por exemplo, vocês podem ver que aqui nós podemos abrir formatos do 3D Max, enfim, de outras extensões aqui, como por exemplo a do Make Human ou MHX, nós podemos abrir direto porque essa opção está ativada. Podemos abrir também STL, uma série de outras extensões, entre elas o Wavefront, bem aqui, tá ok? Então clicamos aqui com o botão esquerdo do mouse nesse addon para ativar, ok? Então vamos sair, novamente vamos em File, Import, Wavefront, bem aqui. Vamos agora ao diretório na qual se encontra esse arquivo. Então vamos lá no arquivo Make Human. Temos uma pasta que é criada automaticamente após a instalação desse software Make Human. Escolhemos a opção Exports e aqui temos no caso a mesh que nós criamos. Automaticamente nosso personagem ele é criado, mas não só o nosso personagem, é criado também uma roupa associada ao mesmo. Então nós temos que de cada vez ir escolhendo as partes que compõem totalmente o personagem, tanto a mesh que o compõe efetivamente e a sua roupa. Então primeiramente vamos escolher aqui o homem musculoso obj.obj, Enter. E como vocês podem ver, foi criado aqui automaticamente o nosso personagem, né? Imaginem um personagem com esse nível, né, de detalhes, levaria aí por volta de uns 2 dias, talvez, de modelagem. Para os menos experientes, mais tempo, né? Particularmente o personagem com esse nível de detalhes eu levo uns 4 dias, não, uns 3 dias para modelar, ok? Então temos inconveniente nesse formato. Então se vocês perceberem, olha, eu selecionei aqui essa parte do corpo, vou dar clicar em G e como vocês podem ver, ele é composto em partes, ele não é uma única peça. Então temos esse inconveniente. Para resolver esse problema, nós selecionamos todas as partes, clicando aqui em A, né? Selecionamos todas as partes desse objeto. Claro que vamos desselecionar aqui a câmera, que também como se diz, selecionada também. Vamos, claro, desselecionar a lâmpada e como vocês podem ver, temos agora apenas as partes que compõem aqui o nosso personagem selecionadas. Damos um Ctrl J para uni-las. Opa, o comando deu errado. Vamos dar um Ctrl Z. Então temos aqui vamos selecionar algumas partes. Espera aí. Selecionamos algumas partes aqui. Agora sim, Ctrl J. Elas são automaticamente unidas, como vocês podem ver. Vamos agora selecionar, além disso, vamos dar um Ctrl I aqui para selecionar as outras partes. Novamente Ctrl, vamos desselecionar aqui a câmera e a lâmpada. Vamos dar um Ctrl J. Bem, estou com algum bug aqui, mas
nós podemos ir selecionando aos poucos e dando Ctrl J, como vocês podem ver aqui, essa cena. Então, novamente, selecionamos aqui esses pedaços, Ctrl J, enfim. Novamente, Ctrl J. Ctrl J. Aqui, mais um Ctrl J. Vamos para a vista traseira, né? Bem, conseguimos aqui unir toda a mesh, como vocês podem ver. Podemos dar aqui um smooth, ok? E um outro detalhe importante, vamos entrar aqui no modo de edição, e ao entrar no modo de edição, vamos aqui neste pequeno painel lateral esquerdo, vamos na opção Remove Doubles, para remover os vértices duplicados, e como vocês podem ver, tivemos 3.200 vértices deletados, né, que estavam duplicados. E agora sim, retornando ao modo objeto, como vocês podem ver, temos aqui um personagem com um nível de detalhamento grande, né? Personagem bem interessante, criado com o Make Human e pronto para ser rigado e animado aqui com o Blender. Essa foi a opção Wavefront, mas temos também a opção colada, que é uma opção ainda muito mais interessante. Muito bem, vamos novamente aqui ao Make Human. Vamos criar agora um novo personagem, né? Vou novamente aqui ligar, né? Abrir o Make Human, gráficos, Make Human 1.0 alpha 6. Vamos aguardar a inicialização, né? Enquanto ele abre, uma dica importante, né? Claro, aqui o personagem ele se encontra nu, e para colocar a roupa nele, vamos em Import, escolhemos a opção Wavefront, que era anterior, e aqui temos as extensões homem musculoso, né, e homem musculoso jeans, por exemplo. Clicamos com a esquerda e com Enter, e a calça dele é adicionada à cena. Claro que ela tem o mesmo problema, né? Então ela não está com a ferramenta Smooth, né, aplicada sobre ela. Então podemos dar aqui um Smooth. Podemos também aplicar outros modificadores como Subsurf, enfim, Subdivision Surface, e vamos, no caso, melhorando o aspecto dela. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, como ajustar isso aqui, né? Mas com o personagem feminino, que é bem mais agradável do que ficar olhando, né, para esse personagem masculino. Então, vamos aqui em Make Human, vamos criar agora uma mulher. Opa, do lado esquerdo, né? Criamos uma mulher. Vamos dar uma aproximada aqui. Uma mulher bem jovem, né? Vou colocar ela um pouquinho mais velha, mais madura. O tom, vamos colocar uma mulher malhada, né? Vamos aumentar um pouquinho o peso dela. Opa, ela está muito musculosa, né? Então vamos diminuir dessa forma. Podemos aumentar um pouquinho a sua altura. E vamos agora em detalhes, details. A genitália, claro. Vamos colocar aqui a vagina dela, né? Breast, vamos turbinar a nossa personagem, colocar seios aqui maiores, mais atraentes. Particularmente eu prefiro seios grandes, mas eles estão um pouquinho caídos, né? Então vamos alterar a firmeza dos seios. Breast firmness. Opa, olha só. Então, como se tivéssemos colocado aqui um silicone na nossa personagem, está com seios mais firmes, né? Podemos diminuir um pouquinho o tamanho deles, mas está com aspecto muito, como se diz, artificial. Então vamos dar uma certa caída aqui. Todo seio tem, está firme, mas com uma certa caída natural. Então são seios bonitos, acredito.
nossa personagem vai ser bem magrinha, prefiro as magrinhas, né? Vamos diminuir aqui o estômago dela. Só que eu gosto das magrinhas com uma certa bunda, né? Então, vamos aqui aumentar o tamanho da bunda da personagem, dessa forma. Então ela está com, digamos, com um traseiro, né? Bonito. Ela está aqui com o traseiro bem avantajado, né? Diminuir um pouquinho o tamanho da bunda dela. Aqui. Vamos também, por exemplo, podemos aplicar a ela aqui em Library, em Hair, cabelo. Podemos, por exemplo, escolher este cabelo bem aqui, longo, né? Então automaticamente é criado cabelo em nosso personagem, certo? Mas os fios de cabelo que são adicionados, na verdade, são mesh. Eu particularmente prefiro aplicar cabelos como fios com o próprio Blender. Então enfim, eu vou remover aqui o cabelo, mas vocês sabem que podem adicionar, né? Escolher essa opção, ela vai ficar careca por enquanto. E vamos agora, claro, vocês podem criar mais modificações, né? Vamos aqui em detalhes, por exemplo, ainda. Vamos ver o que podemos modificar aqui. Vamos em Measure, ok? Aqui temos mais alguns padrões que podem ser modificados. Acabei deixando minha personagem um pouquinho torta, né? Vamos novamente em a macro. Bem, ela ficou um pouquinho torta, mas tudo bem. Nós podemos posteriormente modificar isso. Então, novamente vamos em a Measure. Vamos aqui diminuir o tamanho da personagem. Temos a opção aqui Hip Circle, que no caso representa aqui o quadril da personagem, ok? Podemos aqui aumentar o quadril dela. Height, diminuindo um pouquinho. Não, um pouquinho mais alta mesmo. Em Measure, não entendo por que os outros parâmetros simplesmente sumiram. Ok. Muito bem. Então, por exemplo, ao clicar sobre a cabeça, nós não temos nenhum padrão para a cabeça neste tópico a se modificar, mas ao clicarmos com o botão esquerdo do mouse sobre aqui o peito da nossa personagem, temos sobre o tórax, na verdade, nós podemos fazer algumas modificações nesta área. São elas Front Chest Gist, que seria a distância entre esta área bem aqui dos seios, né? Nós podemos modificar. Acho que o mais bonito seria mais ou menos por aqui. Podemos também alterar a distância um pouquinho entre aqui os seios, ficar mais bonito, uma distância mediana. Temos a circunferência da cintura. Claro que vocês gostariam de uma mulher com uma cintura bem fininha, então podemos fazer aqui, ela está muito desnutrida, mais ou menos nessa posição. Temos também aqui o formato, né, da cintura, pode ser mais alongado ou mais curtinho, modificando em nape to waist.
E temos também aqui esse último, a distância entre os ombros. Podemos aumentar a distância entre os ombros e diminuir. Para mulheres é interessante que a distância entre os ombros seja pequena e a largura do quadril seja grande. Então nós criamos uma mulher bonita utilizando esse tipo de padrão, ok? Então aqui nós criamos a nossa personagem e vamos exportá-las para o tipo colada. Então vamos aqui em Export, Files, Export, vamos escolher a opção colada, vamos dar um nome para ela, por exemplo, mulher, underline, bonita. Pronto, mulher bonita. Para não usar outros termos mais chulos, né? Vamos então clicar em Export. O Make Human está processando. Muito bem. Então ele já realizou a criação aqui da nossa personagem. Novamente podemos abrir um outro arquivo do Blender. Deletamos aqui o cubo inicial. Vamos em File, Import, colada. Vamos ao diretório Make Human, né, a pasta Make Human, em Export. E agora escolhemos a opção mulher bonita. Então aqui automaticamente criamos a nossa mulher com duas vantagens interessantes. São elas a adição de roupas automaticamente e a adição de uma armadura interna, como vocês podem ver aqui, né? Então vou colocar aqui aqui no painel Properties, em Object Data, vamos em X-Ray e nós podemos agora enxergar a armadura interna. E vejam que interessante, ao selecionar aqui a nossa armadura, né, entrando pronto, entrando no Pose Mode aqui, né, escolhendo a opção Pose Mode, ao selecionarmos uma dessas armaduras, por exemplo, e aqui o nosso seletor manipulador de rotação, ao mexermos ela, olha, verifiquem aqui, está automaticamente irrigada, esperando apenas a animação, como vocês podem ver, né? No entanto, temos algumas alterações ainda. Alt R para retornar. Temos algumas alterações importantes a serem feitas. O nosso personagem aqui não tem alguns efeitos na armadura, como cinemática inversa, copy rotation. Eles não possuem o que a gente chama de pole target, que servem para corrigir o posicionamento dos joelhos do nosso personagem. Então, quando ele caminha, enfim, né? Temos alguns ajustes ainda a serem feitos, mas esses ajustes serão um assunto para uma próxima videoaula, uma videoaula relacionada a rigging de personagem. E por fim, vamos neste personagem, como vocês podem ver, vamos fazer outros ajustes relativos à malha. Por padrão, o nosso personagem ele possui uma roupa que está perfeitamente ajustada ao mesmo. No entanto, como fizemos modificações no formato aqui da nossa mulher, automaticamente a malha que compõe a roupa da mesma não coincide mais. Então temos esse pequeno problema, né? Partes dos peitos dela, da coxa, estão aparecendo, estão atravessando a malha. Então isso é estranho. Vamos criar ajustes. Como criaremos esses ajustes? Primeiramente, vamos aqui em Properties, vamos vamos selecionar primeiramente aqui a camisa, né? Vamos em Modifiers, Add Modifiers,
escolhemos a opção Subdivision Surface para dar um nível de detalhamento maior. Após isso, aplicamos novamente em Edge Modifier a opção Shrink Wrap. Acredito que seja essa a pronúncia. Abrimos aqui o painel lateral direito, clicando em N, e aqui, como vocês podem ver, temos o nome, né, desse objeto que compõe a roupa na parte superior. É um suéter. Então, vamos aqui. Essa área aumentar um pouquinho mais. Não coise. Na opção Shrink Wrap aqui que abrimos, temos a opção Target. Então clicamos com o botão esquerdo do mouse e vamos escolher a opção Human. Target é como se fosse o alvo na qual o nosso suéter irá se ajustar. Então clicamos em Human, que no caso é a nossa personagem, e vamos em Offset, aumentando esse valor. Quanto mais clicamos, quanto mais aumentamos o valor de Offset, mais larga fica a nossa roupa. Quanto menor o valor de Offset, mais justa ela fica, imitando um tecido como um tecido de lycra. Ok? Então aumentamos aqui o valor, mais ou menos aqui para, sei lá, para 0.08, 0.09 ou 0.10. Vamos agora entrar no modo de edição. Vamos habilitar a opção Proportional Enable. Vamos habilitar a opção de seleção por faces, é bem aqui. Clicamos nessas faces que estão alteradas, que estão expostas, os seios da personagem estão para fora. E vamos criando aqui os ajustes, ok? Novamente, vamos selecionar essas faces. Aqui. Pronto, cobrimos essa área mais ou menos aqui. Idem para essa área. Façamos o mesmo aqui. Pronto. Então, temos outras áreas que necessitam de ajustes. Isso é só questão de paciência. Vamos fazendo aqui as modificações. Enfim, nós conseguimos aqui ajustar o nosso suéter. Podemos aqui vir em Subsurf, aumentar o nível de detalhamento para visualização, enfim, realizar as nossas modificações, tá, ok? Então aqui na frente precisamos de ajustes também. Pronto. Então, como vocês podem ver, nós conseguimos aqui resolver o problema do suéter. Então, este procedimento deverá ser adotado também aqui para a parte inferior, para a calça, né, da personagem. Mas, como vocês podem ver, isso é simples, é fácil. E nós automaticamente criamos um personagem, uma personagem com rigging e com roupa automaticamente ajustada a seu corpo. Basta apenas animarmos. Então isso é bem interessante quando nós quisermos, por exemplo, criar uma multidão, uma cena com vários personagens e, enfim, é bem difícil que nós realizemos a modelagem de dezenas de personagens e a animação de dezenas de personagens. Então aqui a gente ganha um grande tempo, um precioso tempo nas nossas produções. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que tenham gostado dessas dicas e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.